Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é o discurso de ódio dos filhos da perversidade. Mateus 13:38 diz a Bíblia: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Meus amados, existe uma anormalidade programada pelas trevas, cujo objetivo é levar a igreja a rejeitar a impiedade do pecado. As trevas conseguiu implantar em muitas igrejas uma compreensão falsa sobre o Evangelho. E isto tem deixado essas igrejas cegas para o poder e a verdade libertadora da escravidão do pecado. As igrejas que não rejeitam a impiedade do pecado passam a viver em um estado de neutralidade tolerante. E o mais grave é que essas igrejas que estão nesse estado de neutralidade tolerante esquecem que Satanás dedica em tempo integral à escravização das pessoas, levando-as cada vez mais a um estado de devassidão, de podridão. Meus amados, é hora de nós, a igreja, nos despertarmos e entrarmos em agonia de dores de parto, em oração e em proclamação da palavra de Deus contra toda essa impiedade e podridão que assola a nossa sociedade. E que as trevas fiquem sabendo que enquanto nós, Igreja do Senhor Jesus, estivermos aqui na terra, nós vamos falar sim contra tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado. Nós, a Igreja do Senhor Jesus, não adotaremos a neutralidade tolerante, custe o que custar. Falaremos sempre sim sobre o pecado da homossexualidade, o pecado do adultério, o pecado do aborto, da pedofilia, o pecado da pornografia. Falaremos sempre sim sobre o pecado do casamento de pessoas do mesmo sexo, o pecado de casamento sobre humanos e animais. Falaremos sempre sim sobre o pecado da legalização do tráfico de drogas, sobre o pecado da mudança de gênero. Falaremos sempre sim sobre o pecado do transgenerismo infantil. Falaremos sempre sim do pecado da falta de pudor, de modéstia do vestuário. Falaremos sempre sim do pecado de crenças ocultistas, do pecado da idolatria, da consulta aos mortos, do pecado do esoterismo. Falaremos sempre sim do pecado do roubo, da mentira e da corrupção. Custe o que custar. Essa é a função nossa da igreja. Interessante notarmos que quando a igreja se expressa contra esses pecados, ela é taxada pelos filhos da perversidade de igreja odiosa, intolerante e que tem um discurso de ódio. Agora é moda. Isto virou moda. Falar contra os pecados que a Bíblia condena é ser taxado de discurso de ódio. Agora, escute bem. O homem que se identifica, abre aspas, fecha aspas, o homem que se identifica como mulher pode entrar em um banheiro feminino até mesmo quando lá estão presentes crianças. E aí os filhos da perversidade dizem: não, isso aí não é discurso de ódio. Eu concordo.
Não é discurso de ódio, não. Mas sabe o que é? É a prática do ódio contra as crianças. Meus amados, 2 homens e 2 mulheres se beijando numa praça de alimentação em um shopping, cheia de crianças. Dizem os filhos da perversidade que isto não é discurso de ódio. Eu concordo, não é não. Mas sabe o que é isso? É a prática do ódio contra as crianças. Quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13, 37 a 43, ele disse que o joio são os filhos do maligno. E se nós formos lá para 2 Samuel 7,10, esses filhos do maligno são chamados de filhos da perversidade. E meus amados, nós estamos constatando nos dias de hoje uma ação acelerada dos filhos da perversidade, promovendo uma anormalidade programada nas indústrias da moda, nos filmes, nos teatros, nas novelas, nas escolas, nas universidades. Não tenho dúvida, o intuito dos filhos da perversidade é apodrecer a sociedade, convencendo-a que a verdade é relativa e que a imaginação pode mudar a realidade. Veja que absurdo! A imaginação pode mudar a realidade. Isto, meus amados, é um engodo diabólico. E o tema que os filhos da perversidade usam para esse engodo diabólico é tolerância na diversidade. É um tema até bonito, né? E até diplomático, tolerância na diversidade. Mas o objetivo desse tema, usado pelos filhos da perversidade, nada mais é do que legalizar os pecados condenados pela Bíblia Sagrada. O objetivo desse tema, diversidade, tolerância na diversidade, o objetivo é implantar a anormalidade programada, que nada mais é do que uma agenda de Satanás. Os filhos da perversidade já conseguiu implantar em muitos países essa agenda, essa anormalidade programada de Satanás. Em muitas escolas, em muitos teatros, em muitas universidades, eles, os filhos da perversidade, conseguiram implantar em muitos países, inclusive países de origem protestante. Meus amados, é lamentável, lamentavelmente, hoje há igrejas e pastores que estão adormecidos e acham que aqueles que estão na posição de autoridade judicial ou então na posição de autoridade política estão agindo de boa fé, aprovando projetos de emenda constitucional. Mas não, esses são filhos da perversidade, filhos do maligno, porque eles estão, sabe o que é? É normalizando, é legalizando as iniquidades, a imoralidade, é legalizando tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado. Estão legalizando, normalizando a devassidão na sociedade. Não tem dúvida, meus amados, o prazer que os filhos da perversidade têm é empurrar mais e mais as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e a sociedade de modo geral. Eles têm essa fúria de empurrar mais e mais a sociedade para as profundezas da depravação. Portanto, é urgente precisamos continuarmos firmes na palavra de Deus. É urgente continuarmos com uma doce comunhão com Cristo. Precisamos, sim, educar a
próxima geração, a fim de que ela não seja escrava, cativa das artimanhas e estratégias dos filhos da perversidade. Eu digo mais, com a igreja do Senhor Jesus, não tem esse negócio de tolerância na diversidade. Sabe por quê? Porque a diversidade que os filhos da perversidade falam é diabólica. Porque lá no fundo eles visam a implantação de toda sorte de depravação, de imoralidade na nossa sociedade. Que os filhos da perversidade saibam que a igreja não está adormecida. Deus sempre preserva o remanescente santo para levantar a bandeira da santidade. A igreja não está adormecida e nunca será vencida nem extinta. Então, cuidado com esse negócio agora de dizer a igreja, ela é uma igreja afirmativa, é uma igreja inclusiva. Não existe isso. A igreja não é afirmativa nem inclusiva, a igreja é bíblica. Ela tem que ser simplesmente bíblica, apenas bíblica e nada mais. Que o Senhor abençoe a você e toda a sua família abundantemente, é o meu desejo. Louvado seja Deus. Compartilhe esta mensagem com irmãos e irmãs que você conhece. E o mais rápido possível, viu? O mais rápido possível. Compartilhe. E se você não se inscreveu no canal do meu YouTube, tem mais de 220 mensagens em vídeo, na média de 13, 14 minutos. E você pode se inscrever aí embaixo, está logo o endereço do meu canal no YouTube. Louvado seja o nosso grande eu sou, o Deus invencível e magnífico. Amém.